Muito obrigado, deputado. Cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar meu professor também, Gilberto Nasser, mas não fiquei de recuperação, passei por média. Deputado Alain era um esportista, um cara muito envolvido, já era um líder nato, e eu ainda era médico. Então ele ficou, né, deu essa bobeada, mas cumprimentar o Gilberto, e acho que para mim e para o Alain ter sido, e tantos outros, ter sido aluno de Gilberto Nasser é uma honra muito, muito, muito grande e faz parte dos nossos currículos. Cumprimentar a todos da mesa e vou tentar ser bastante ágil para que todos tenham a chance de falar. Como disse o deputado, a audiência pública não busca consensualidade. Ela tem como um dos objetivos primários ouvir as pessoas. Então, acho que esse é um exercício de um processo democrático muito claro, e eu cumprimento a Assembleia e a Casa, em nome da presidência, em nome do deputado Alain, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, por essa chance, porque o momento é de muita e profunda tristeza para todos nós. A começar na semana, a gente perde Capucine e Psicaroli, né? Não esquecemos. Estamos todos ainda consternados, uma artista das mais importantes desse Estado, né, numa luta incessante pela vida, bravamente nos deixa um exemplo, deixa um legado de arte imensurável e exemplo de vida para todos nós. Então, a nossa lembrança, a querida amada Capucine. Queria dizer para os senhores, amigos e amigas, que o espaço do debate, ele não pode sobrepor a uma das coisas que é mais importante para todas nós, o nosso espaço. Não podemos, num processo de fagocitose, de engalfinhamento interno, começar a nos criticar, porque isso só fortalece um discurso externo de diminuição do Estado, diminuição da máquina pública, diminuição das secretarias, e a nossa é a primeira que vai ser extinta caso a gente não se fortaleça. Entre nós, as discussões devem ser feitas, e quando digo entre nós, o secretário Gilberto está entre nós, porque antes de estar secretário é artista, é professor, é educador, tem compromissos com a cultura, e toda a sua equipe que está aqui tem compromissos com a cultura. Então, entre nós, que a gente saiba exatamente até o ponto limite da construção. A destruição virá de fora para dentro, vocês não tenham dúvida. O discurso do Estado mínimo, o discurso do enxugamento da máquina, que é palatável nesse período fascista e direitista que a gente tem vivido, virá. E não tenham dúvida que a Secretaria de Estado de Cultura, o nosso patrimônio maior, será uma das primeiras, assim como a turismo, assim como a ciência e tecnologia. Só não a educação, porque é verba constitucional. Senão, eu até arriscaria dizer que eles gostariam de tirar. Esporte, então, já acabou. Tá? Então, eu queria só destacar este início para a gente ter consciência de quem somos e contra quem vamos dialogar. E com quem iremos dialogar nos próximos 45 dias, que é um período muito importante para todos nós. Cumprimentar cada um de todos os secretários que passaram pela história da Secretaria de Estado de Cultura, pela Fundação de Estado de Cultura e toda a história que o Vicente Paulo relata aqui. Desde o pensar da cultura como elemento de formação desse Estado, então cumprimentar a todos os secretários e toda a equipe que aí por ali passou, deram a sua parcela de contribuição, colocaram um tijolinho naquela sapata de sustentação da Secretaria e deram sim a sua contribuição. Você pode concordar, você pode discordar de um ou de outro, mas todos, não tenho dúvida nenhuma, contribuíram fortemente para a história da cultura desse Estado e principalmente os seus trabalhadores. Aquelas pessoas do quadro fixo da Secretaria e que vêm trabalhar, emprestam a sua competência, né? Então, cumprimentar essas pessoas e fazer esse registro histórico. Sobre a cultura e as suas dimensões, o Plano Nacional de Cultura já mostrou todas as discussões do sistema, nós somos entretenimento, nós somos educação e nós somos economia. Falar de entretenimento e de cultura é falar sobre o nosso trabalho diário, de nós todos, o que mais nós sabemos fazer, o nosso melhor, a nossa arte. Né? Isso é entretenimento, sim, isso é diversão, sim, é para isso que a gente trabalha, é com isso que a gente ganha o dinheiro da nossa família. Nós somos entretenimento, somos graxa da sociedade, somos e seremos sempre fomos. Né?
cada um com a sua competência, cada um com o seu talento artístico. Somos educação e somos fim, como disse o deputado Allan Kardec, com muita sabedoria, e para isso a gente precisa dialogar muito mais com a Secretaria de Educação. Me parece, secretário Gilberto, e falar de educação para você é redundância, você é um dos maiores educadores, que a gente perdeu muito tempo nos últimos anos tentando resolver alguns problemas que a educação poderia nos ajudar a resolver. Primeiro porque a educação tem um orçamento muito maior do que o nosso, é constitucional, está em uns 141 municípios do estado de Mato Grosso, tem uma penetração, tem uma rede, tem ensino fundamental, tem médio, tem superior, e não me parece muito claro, e me corrijam se eu estiver errado, uma relação da cultura com a educação no estado de Mato Grosso. Acho que é uma perda de energia. Acho que é uma perda de energia. Gente que luta tanto por centros comunitários, por centros culturais, por cinema, por teatro, por espaços, por orquestras, por coros, por artes plásticas, por cinema. Por que não aproveitar os espaços das escolas? O governo do presidente Lula, e aqui eu faço a ressalva, não estou defendendo, não estou criticando, eu quero o melhor para a sociedade. Os projetos de escola em tempo integral, né, eram muito sábios. Né? Talvez o incentivo do Estado, nas escolas estaduais, com a força que tem a SEDUC, seja um caminho para a gente entrelaçar a cultura com a educação. Então, entretenimento, a gente mesmo se resolve. Nós vamos falar de recurso lá na frente. Educação, sermos fim, sermos meio também, numa relação direta com a Secretaria de Educação. O secretário de Cultura e o secretário de Educação tem que ser uma alma conjunta. O próximo governador desse estado tem que entender que não dá para caminhar em separado. E o aspecto econômico, que, como diz o Sistema Nacional de Cultura, e aí a gente envolve a economia criativa com o Rafael, que tem feito um trabalho importante, todo mundo que trabalha com a economia criativa, né, tentando iluminar a cabeça dos gestores do Estado por uma possibilidade diferente economicamente para a cultura, gerando imposto, gerando renda, gerando emprego, gerando sensibilidade nas pessoas. Eu acho que a gente precisa de um novo caminho para a cultura economicamente. Acho, deputado, que o nome ideal para a nossa audiência seria a situação econômica da cultura em Mato Grosso. Todos nós sabemos das nossas boas intenções, não há dinheiro para isso. Não há dinheiro para todos os nossos sonhos. E aí o governador Pedro Taques, no processo de reeleição agora, e aí também não vou criticar, não é crítica, é constatação, vai ter que explicar, e eu acho que ele deve estar preparado para isso, o que aconteceu com a gestão do Estado, porque não houve dinheiro. 25 bilhões para 3 milhões de pessoas, o Goiás 28 bilhões para 6 milhões e o Estado de Goiás está equilibrado, como disse o deputado. Então são coisas muito simples, fórmulas matemáticas que terão que ser explicadas, e certamente esse espaço da eleição vai ser para isso, o contraditório e o que se afirma em relação ao governo. Vamos nos atentar às discussões políticas, senhores e senhoras. É a nossa hora de nos colocar também, é o nosso momento. Em relação ainda à questão econômica, essa questão da relação com o mercado, né? Às vezes a gente tem uma certa, não, porque o mercado não entende a minha arte. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado deve ser uma parceira da Secretaria de Cultura em tempo integral para fomentar as políticas de incentivo à cultura e ao mercado criativo. O diálogo da SEDEC com a cultura deve ser diário, fomentando, criando estratégias de desenvolvimento econômico da cadeia produtiva da cultura. Se não for assim, nós não conseguiremos sair dos laboratórios. O nosso espaço de criação são laboratórios. Nós não temos a tecnologia de exportar isso para o mercado. Nós precisamos da economia criativa, nós precisamos das estratégias, nós precisamos de leis de incentivo fiscal para a cultura. Nós precisamos dialogar com o mercado de forma profissional. Afirmo aos senhores e às senhoras que a decisão de você retirar o incentivo fiscal em Mato Grosso em detrimento do fundo foi um erro. Limitou profundamente a articulação do artista com o mercado. Mas eu não tenho, você pode me perguntar, mas eu não tenho a capacidade de articular com o mercado. Para você que não tem, que se declara ainda, vou tentar.
que se declara ainda inapto para dialogar com o mercado, a Cultura, a Economia Criativa, a SEDEC criarão projetos e programas para te fortalecer. Mas não impeça o artista, não permita que o artista se frustre ao dialogar com o mercado, porque o mercado ele é voraz. O mercado ele é leão, ele sempre vai querer a contrapartida. E a nossa contrapartida, no primeiro momento, é o incentivo fiscal. Então, deputado, fica uma sugestão para a gente, pela Assembleia, imediatamente, não temos que esperar o próximo governo, imediatamente propor um projeto de incentivo à cultura de Mato Grosso via isenção fiscal. A retomada da lei Hermes de Abreu. Imediatamente. Um outro fantasma das nossas vidas é a tal da relação com o agronegócio. Eu tenho falado nos últimos tempos, pesquisado bastante números, e digo aos senhores o seguinte, não é uma relação fantasmagórica, é uma relação produtiva. Nós temos que nos aproximar desses grandes produtores e provar para eles que a nossa cadeia produtiva é tão rica quanto a deles. Ah, mas sabe o que vai ter que ter? Um diálogo profundo e franco para o quê? O que vocês vão ganhar com a gente? Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos pensar nisso. As leis que beneficiam o agronegócio em Mato Grosso são leis que fizeram o Estado crescer, nesses índices chineses, como disse o deputado, né? Só que beneficiaram 6 famílias. Nós temos 6 famílias mega bilionárias, em detrimento de um Estado absolutamente paupérrimo. A coragem dos novos governantes de enfrentar isso, há que se ter. A Lei Candir, a lei que isenta os produtos exportáveis em termos de commodity, soja, algodão, boi em pé, né? Essa lei famigerada precisa ser revista. Aí nós temos 3 candidatos a deputados federal aqui. Pensem nisso. Essa é uma lei federal. Mato Grosso perde quase 4 bilhões por ano de impostos. 4 bilhões de impostos que alguém deixa de pagar, de recolher, em termos de ICMS, mas isso beneficia o exportador e nada para o Estado. E aí o agronegócio fala assim, isso não é verdade, porque tem um imposto indireto do ICMS. Quando eu crio uma cadeia produtiva, o óleo diesel paga, o que o agronegócio produz paga ICMS indireto. Vamos calcular então, será que Mato Grosso não está perdendo mais em ICMS e indireto? Aliás, está deixando de ganhar no ICMS direto em detrimento do indireto? Quem sabe dizer isso? Eu fiz essa pergunta uma vez numa audiência pública e ninguém sabe responder. Aí o agronegócio grita. Grita, lógico, está mexendo no deles. Então é preciso dialogar. Para isso é preciso ter um governo que dialogue e que abra essa discussão. Infelizmente o último governo não abriu, aliás, os últimos governos não abriram. Desde 2002 não se fala em mexer em agronegócio nesse estado, o que é uma pena. Acumula-se riqueza e distribui-se pobreza. Das relações do governo com a classe, né? Tenho falado muito nos últimos momentos sobre isso. E aí reitero o que disseram meus companheiros em relação ao secretário Gilberto Nasser. O secretário Gilberto Nasser tinha que ser o primeiro secretário no governo Pedro Táxi. Porque abriu. Reitero que todos os secretários que por ali passaram contribuíram. Ponto. Ponto. Mas o secretário Gilberto Nasser, quando entra, abre e dialoga, e ouve, e constrói, e permite, e se permite, e vai ao encontro, e está nos eventos, e aparece nos finais de semana nos eventos, e está à noite nos eventos, e nos prestigia. Deve estar tentando andar o Estado, porque não é fácil andar o Estado, né? Então, a relação com a classe deve ser uma relação humana, deve ser uma relação que se permite, aberta e democrática. Conselhos devem ser montados para que se ouça a classe, né? Coletiva e moderna, profissional. Esse negócio de não responder ofício, isso é um absurdo. Eu ouvi 3, 4 vezes, a cada que eu via tinha uma vergonha alheia disso. Eu fui gestor público e sei o que às vezes é complicado responder ofício dizendo que não dá para atender, mas é obrigação do gestor público dizer a verdade. Mesmo que seja, não posso te apoiar. Não enrolem o artista. Não brinquem com a inteligência do artista. O Tribunal Regional Eleitoral, que é quem organiza
as eleições em Mato Grosso, está nos chamando para conversar. Aliás, está chamando diversos setores da classe. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 15 horas, no auditório do TRE, no pleno do TRE, no local mais nobre das decisões sobre eleições, terá uma reunião conosco. Estão todos convidados. O fórum tem chamado, os coletivos têm chamado, então quem ainda não recebeu a arte, por favor, anotem, segunda-feira, 15 horas. Quando o TRE, que é um dos órgãos mais importantes desse Estado, nos chama para conversar, ele está dizendo o seguinte: o setor produtivo da cadeia de cultura tem importância, ponto. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. Vamos ouvir como é que eles podem nos ajudar no controle social, no combate à corrupção, no controle econômico, em sugestões de organização. Quer dizer, nós temos muito valor, senhores e senhoras. Nós temos muito valor. A grande luta é a valorização como classe, como organização, como cadeia produtiva, a inteligência de nos entender as nossas limitações e irmos buscar novas estratégias de atuação. O relacionamento político, aí agora é muito hora, e às vezes eu sei que é complicado, às vezes, lidar com esses caras, né? Com toda a licença ao deputado Allan Kardec e a casa que hoje nos acolhe, é complicado ouvir algumas coisas de alguns deputados, de alguns pré-candidatos, mas é hora da gente nos colocar. Então, como fórum, como outros fóruns, como entidades religiosas, como organizações, vamos chamar os pré-candidatos para conversar e vamos nos colocar para dizer como é que nós queremos. Para que lá, a uma semana da eleição, eles lembrem, não falamos com a cultura. Chama lá 3, 4, pega 3, 4 comandados e organiza uma reunião de 7 ou de 8 pessoas e diz que ouviu a cultura. Chega disso. Chega disso. Queria muito agradecer e cumprimentar o Allan. Dizer que, Allan, nós vamos cobrar as decisões que foram tomadas aqui do teu mandato e tenho certeza que serão decisões que você vai encampar. Conte conosco se for bom para os artistas. Gilberto, conte conosco se os artistas estiverem alinhados com a política e nós estivermos satisfeitos. Do contrário, não teremos inimigos, teremos gente pronta para brigar e pronta para lutar por dias melhores. Muito obrigado.